Vamos ver agora como reconhecer o motor a partir de sua placa. Então, essa primeira informação que tem aqui é a marca do motor, fabricante, né? E aqui o modelo, esse modelo Plus, geralmente carcaçazinha verde e tal. Aqui indica que ele é um motor trifásico, do tipo indução com gaiola, né? Significa que esse aqui é aquele motor que não tem enrolamento na parte do rotor, funciona só com indução e trabalha com 60 Hz, né? 60 Hz é a frequência de trabalho. Ele tem uma potência em kW de 3,7 kW e em CV 5 CV. Então ele é 3,7 kW e 5 CV. Já dá duas informações. Tem outros fatores aqui, mas eu quero mostrar nesse dado, focar agora nessa da tensão. Veja que ele tem duas tensões de trabalho. Para eu utilizar ele em 220 volts, vou fazer essa ligação aqui, que é a ligação que a gente chama em delta ou triângulo. É uma tensão a menor tensão de trabalho, né? Poderia ser 380 aqui já seria 440, por exemplo. Se eu quiser ligar na maior tensão, que nesse caso aqui para esse modelo é 380, eu já utilizo em Y, mais conhecido como ligação estrela. Então mostra aqui também o peso do motor, tal. Para esse lado de cá eu tenho a corrente. Então veja aqui que eu tenho dois fatores aqui de corrente. Tá aqui, o valor da corrente mesmo está aqui embaixo. Eu tenho aqui 13 amperes se eu ligar em 220 e tenho 7,53 amperes se eu ligar em 380. Tá vendo? Tem 220/380, tem 13/7,53. Então, esse 7,53 é se eu ligar em 380 volts. Veja que a corrente segue a fórmula de potência. Então, se eu tiver uma tensão maior, a corrente vai ser menor. E se eu tiver uma tensão menor, a corrente vai ser maior, para manter sempre a mesma potência. Então, isso também tem outro questionamento aqui, tem outra coisa para se levar em conta, que é a corrente de partida. Esse P que a gente chama é a corrente de partida. Então eu estava mostrando esse dado do motor para chegar nesse ponto aqui que eu quero falar para vocês sobre corrente de partida. Esse N é a corrente padrão, que é essas duas aqui. Pode ser a menor, que pode ser a maior para menor tensão e pode ser a menor para maior tensão. Esses dois aqui que é o IN, a corrente nominal de funcionamento. Então veja aqui, se ele tem esse P sobre N igual a 9, quer dizer que eu tenho uma corrente de partida 9 vezes maior que a corrente padrão. Então isso significa que na partida o motor está parado. Vocês sabem, quando tem alguma coisa parada, para começar o movimento é mais pesado. E essa corrente vai chegar 9 vezes. Então o circuito tem que suportar, o acionamento tem que suportar. Para isso existem diversos arranjos de montagem que a gente vai ver mais na frente, para reduzir ou pelo menos para aliviar mais essa corrente de partida. Então lembre sempre bem que isso motor parado, quando você vai dar partida, a corrente dele vai ser sempre maior que a corrente padrão. E esse valor é mostrado aqui na plaquinha dele, nesse aqui, que tem IP sobre N. Esse aqui é quantas vezes essa corrente é maior.
na partida do que no funcionamento normal. Então ele mostra aqui, ó, que essa pode variar de 6 vezes até 10 vezes. Corrente nominal, essa corrente de partida. Então, com diversas finalidades, inclusive essa de reduzir a corrente de partida, a gente tem a chave de partida. A rede elétrica, ela pode ser, se for fase-fase, 380 volts, ou se for fase neutro, como é nas nossas casas, 220 volts. Isso aqui para o padrão Nordeste, né? No Sul, às vezes, e na indústria, pode ter outros valores. Então a gente tem, primeiramente, esse seccionamento na entrada do circuito. Então isso aqui é quem vai definir quando o circuito vai estar alimentado ou não. Na sequência, isso aqui é o mínimo que eu tenho que ter, tá? Uma sequência genérica de acionamento. Eu tenho uma proteção contra curto-circuito. Então qualquer fio desse aqui, se o fase tocar no neutro, é um curto-circuito. Eu tenho que ter uma proteção de retaguarda aqui. Em seguida, os dispositivos normais, né? O dispositivo de manobra. Esse aqui que eu falo é os botões de liga e desliga. E em caso de sobrecarga, para proteger o motor, para proteger a carga em si e todo o sistema também, eu tenho uma proteção de sobrecarga. Então esse aqui é o básico que eu tenho que ter numa chave de partida, né? A ligação inicial com a rede. Isso aqui pode ser até mesmo um plug ou já o fio parafusado nos bornes lá que tem a tensão. Logo na sequência eu tenho que ter a proteção, os botões de ligar, o sistema lá de temporização, seja lá como for, e perto já do motor o dispositivo de proteção de sobrecarga. Então veja que eu tenho novamente aqui para explicar, né, a alimentação, né, que é padrão 380 volts. Aí tenho esse seccionamento, que ele tem esse objetivo aqui de isolar eletricamente o circuito da alimentação. Esse seccionamento é utilizado na instalação ou nas manutenções. Situações normais ele continua lá ligado, né? Na sequência dele, primeira coisa que tem, primeiro dispositivo que tem é a proteção de curto-circuito, né? Que ele interrompe o circuito sempre que a carga for superior a 10 vezes a nominal. Vocês viram lá que a de partida pode ser até 10 vezes. Então para isso as proteções também têm um retardo de ativação, porque a partida é rápido, deu partida, chegou aquele pico de 10, volta ao normal. Mas se manter por mais tempo essa 10 vezes, se essa corrente for 10 vezes a corrente nominal, essa proteção desarma. Então geralmente aqui são fusíveis ou disjuntores, né? Mais na frente a gente já viu, aliás, né, que os fusíveis, quando desarma, ele se autodestrói. E no caso do disjuntor tem a possibilidade de rearmar. Mas isso aqui são proteções de curto-circuito, né? Corrente 10 vezes acima nominal. Depois dos fusíveis ou disjuntor, na proteção de curto-circuito, temos a proteção de sobrecarga, feita pelos relés térmicos. E ele também vai ver isso, né? Se a corrente for acima de 10 vezes a corrente nominal, e evitar aquecimento do motor, algum problema na isolação, excesso de carga, como o próprio nome diz. Então esse relé térmico aqui vai desarmar. Ele não atua diretamente no circuito, mas ele manda um sinal para o circuito de manobra. E a manobra em si é o que vai adequar ao regime de trabalho, né? Se os motores forem menores, eu tenho a partida direta. Para compensar uma corrente de partida maior, né, reduzir essa corrente, eu tenho a estrela triângulo, que usa esse arranjo, né, estrela triângulo, para poder reduzir a corrente na partida, né, tenho tensões diferentes aplicadas às bobinas, e tenho essa compensadora que utiliza
transformadores, né? Utiliza trafos de partida. Tem as eletrônicas, né? Que é a soft start, que tem uma partida suave, e a inversora. Então essas duas aqui são eletrônicas. Muito em uso nas indústrias, mas ela é mais cara que as outras também. Então esses diversos tipos de manobra para se adequar, né? O regime de serviço, a forma de partida e por aí vai. Então vamos ver aqui alguns exemplos de ligação de motores, né? Vendo essa placa. Esse motor é um motor de 2 CV ou de 1,5 kW, 60 Hz. Tem aqui algumas outras informações. A corrente de partida 5.1 vezes, né? Então quer dizer que eu tenho 5 vezes a corrente nominal. Essa aqui vai ser a corrente de partida. E tenho também duas tensões de trabalho. Esse motor eu tenho como ligar ele em 110 ou 127. Isso aqui depende muito do estado. Ou 220 até 254 volts. Então qual é a ligação? Vocês vão ter acesso aos terminais, né? Terminal 1, terminal 5, terminal 4, terminal 3, 2 e terminal 8. Esses são os terminais que você tem acesso na placazinha do motor. Então se eu quiser ligar em 127, eu faço essa ligação aqui. Ligo o 3 com 1, o 1 com 5, depois o 2 com 8 e o 8 com 4. E vou ligar o fase aqui, ó, no L1 e o neutro no L2. Também poderia inverter aqui, não faz, né? Muita diferença não. E para eu ligar em 220, eu já faço essa ligação aqui. Essa eu vou mostrar a vocês. Ligo 1 no 5, faço a ligação desses fios, né? Ligo o 3 no 2 e no 8. E puxo aqui, ó. Aqui vai para o fase e aqui para o neutro. Então não precisa decorar essa ligação, porque ela vai mudar muito de motor para motor, do tipo de motor. Mas é importante a gente olhar para a placa e entender o que ela quer dizer. Isso aqui quer dizer isso, né? Essa ligação vai ficar dentro do motor. Esse aqui vai ficar dentro. E fora vai ter só esses dois fios saindo. Se eu quiser ter a opção de inverter a rotação, ele até fala aqui, ó, basta trocar o 5 pelo 8. Então eu pego aqui, para poder inverter, eu tenho que fazer essa ligação aqui, ó. Fazer novamente os fios, né? 3, 2, 8, 1, 5 e 4. Do 1, isso aqui é para 220, né? Que eu ia para o 5, eu vou para o 8. E do 2, que eu ia para o 8, eu vou aqui para o 5. Ligo novamente. Então eu não mudo nesse fio aqui e faço essa mudança. O 1 que vinha para o 5 foi para o 8 e o 2 que ia para o 8 foi para o 5. Com isso aqui eu consigo ligar em 220, só que em outro sentido de rotação. Lembrando que sempre essa mudança de rotação tem que ser feita com o motor parado. Porque imagine, se ele parado para dar partida já tem uma corrente de 5.1 vezes a corrente nominal, imagine se ele estiver rodando ao contrário, né? Já os motores que a gente vai utilizar no laboratório, né? São motores trifásicos. Ele tem essa possibilidade aqui, ó. Até peguei essa placazinha para ele. Ele tem a ligação em 220 e 380. 1725 rotações por minuto. E tem essas duas formas de ligação. Corrente de partida dele, cadê? 7,3. Então ele tem 7,3 vezes a corrente nominal vai ser a corrente de partida dele. Então é interessante, a gente dá uma compensadazinha nessa corrente. As correntes dele de trabalho, né? Tenho essa 3,61 para 220, né? E para 380, 2,09. Então o que é que eu faço quando quero
reduzir a corrente de partida nesses motores. Eu dou a partida nele no formato estrela. Vocês viram que estrela tem 2.09 amperes. E depois que o motor já começou a girar, que já saiu daquele fator de 7,3 vezes a corrente nominal, daria aqui uns 14 amperes, aí eu vou e jogo ele para triângulo, que aí ele vai operar com os 3,6 amperes. Veja que é diferente, né? É diferente você fazer 7,3 vezes 2 amperes, aqui para arredondar, né? Que vai dar 14 amperes, 14,6, arredondando aqui, dá um pouquinho mais. E você fazer 7,3 vezes 3,6 amperes. Né? Se você já começasse em delta, por exemplo, aqui vai dar uma corrente de 26 amperes. Veja que é bem maior. Você usando a estrela triângulo, você começa com 14,6 e vai depois, né, para o nominal de 3,6. E se você não usar, for direto, você vai de 26,6, quer dizer, 26, né, para depois ir para 3,6. É um salto muito grande de corrente. Então é útil fazer essas ligações. Então, se eu quiser montar esse motor em delta, eu faço essa ligação aqui, W2 com o 1, tá aqui, ó, W2 com o 1, o 2, aliás, com V1, o 2 com V1 e V2 com W1, V2 com W1. Então na ligação vai ser aqui assim, ó, W2. Estão vendo aqui onde ele está? Eu vou ligar em o 1, passo um fiozinho, pá, ligo aqui. Depois eu vou para o 2 e ligo V1, esse aqui, e V2 em W1. Então é só lembrar que você vai ligar o final de uma no começo da outra, o final de uma no começo da outra e o final da última no começo da primeira. E eu tiro a fase para ligar lá nos RST de 3 pontos desses, né? Pode ser o de baixo, pode ser o de cima. Ligo aqui R, aqui eu ligo em S e aqui em T. Com isso eu tenho a ligação em delta, que é essa ligação aqui. Já para ligar em estrela, já faço um pouquinho diferente. Deixa eu apagar essa aqui e fazer a ligação em estrela. A ligação em estrela é até um pouquinho mais simples, ó, porque eu pego aqui W2, ligo em U2 e ligo V2, então ligo todos os dois. Eu ligo esse, nesse e nesse. Tenho essa ligação aqui, ó, central. E depois eu puxo dos uns para ligar no RST. R, S e T, que são as fases. Então aqui eu tenho a ligação em 380 volts, que é a ligação em estrela. Veja que nos dois casos aqui eu tenho 220 aplicado na bobina. É um detalhe desse tipo de motor. Então se eu tenho 220 aqui na rede, aqui nessa rede, eu vou ter 220 aplicado de uma ponta para outra. E se eu tiver 220, aliás, se eu tiver 380 aqui nessa rede, com essa ligação eu também vou ter 220 aqui entre esses dois pontos. Como eu vou ter 220 já que eu apliquei 380? Com essa ligação eu sempre terei, com essa ligação aqui eu sempre terei uma tensão assim. Se eu tiver na ligação Y, a tensão da bobina, né, a tensão aplicada, vai ser igual à tensão da rede. Vou botar aqui tensão da bobina. Vai ser a tensão da rede dividido pela raiz de 3. Então, se você pegar
380 e dividir pela raiz de 3, vai ter 220 volts. Então nos dois casos vai ser bem próximo, você vai ter 220 volts sendo aplicado. Aqui alguns detalhes mais, né, sobre essa ligação. Veja aqui a ligação em delta, né? Eu teria a ligação das bobinas de cima e sempre liguei o final de uma com o começo da outra, final de uma com o começo da outra e o final dessa com o começo da que sobrou. Então eu tenho essa ligação em triângulo ou delta. Então se eu tiver aqui na rede a tensão aplicada na rede, vai ser a mesma tensão aplicada na bobina. Já nessa aqui, eu peguei e fiz o que? Liguei o final de todas elas e liguei o início delas na rede. Então eu tenho a tensão da rede, um valor diferente da tensão aplicada na bobina. A tensão aplicada na bobina vai ser a da rede dividido por raiz de 3, né? Eu até peguei a fórmula e mostrei diferente. Mostrei lá, digamos que era o L dividido pela raiz de 3 igual ao F, que é a mesma coisa, né? Só muda que aqui ele já fala que essa tensão da rede vai ser a tensão da bobina vezes a raiz de 3. Então essa é a ligação estrela ou Y. Antes de ir para as partidas em si, tem um breve resumo aqui da simbologia. Vou disponibilizar também para vocês essa opção de em PDF, um arquivozinho para vocês. Então essa simbologia aqui é a botoeira. Essa é uma botoeira com retorno de mola. Aqui são contatos tripolares normalmente abertos. Esse aqui é um acionamento eletromagnético, tipo uma bobina, sempre tiver esse tipo de acionamento. Geralmente isso aqui está associado a contatos abertos e fechados. Aqui eu tenho um relé térmico. Desse outro lado tem a bobina, a botoeira fechada. A botoeira fechada por mola, né? Essa mola é aquela que você aperta e ela volta para o local, né? Tem um fusível, um contato normalmente aberto, contato normalmente fechado. Lembrando novamente, sempre que você tem os dois contatos associados, digamos que assim, quando você aciona, primeiro ele abre o que está fechado para depois fechar o que está aberto. Não custa lembrar, né? Tem aqui o disjuntor com um elemento térmico e magnético. O disjuntor com um elemento apenas magnético. A simbologia do transformador, né? Um temporizador. Lâmpada ou sinalização. Sempre que eu usar essa bolinha aqui com X é um sinalizador. E aqui o motor trifásico, né? Isso aqui são as 3 fases. E aqui é a parte de aterramento ou neutro, dependendo do modelo do motor.